O Vila Nova nunca precisou de ninguém para encher o Serra Dourada. A gente fica sozinho nessa história. Defendemos a situação do Serra Dourada com 2 torcidas. Papagaio não. Do jeito que ficou parecendo somente que o Vila era o único interessado. E eu volto a reafirmar, nós não precisamos de ninguém para lotar Serra Dourada. O clássico Vila Nova e Goiás já começou fora de campo. Dentro das 4 linhas, a bola rola neste dia 2 de fevereiro no Serra Dourada, com uma única torcida, apenas a Colorada. O presidente do Vila Nova lutou para as duas, aquele grande espetáculo, mas isso não vai acontecer. Qual a sua opinião aí do outro lado? Você, torcedor, fique à vontade. Era a favor de 2 torcidas ou única torcida? Vá no chat e deixe a sua opinião. Agora a parte principal da coletiva de Hugo Jorge Bravo, depois de Atlético 1, Vila Nova 3, ele já falando do clássico Vila Nova e Goiás, que não precisa de ninguém para encher o Serra Dourada. Olha só, acompanhe. Todos sabem que nós defendemos a situação do Serra Dourada com 2 torcidas, mas a gente fica sozinho nessa história. Então, diante aí da situação, a tendência é que o jogo seja com a torcida. Quero deixar muito bem claro que o Vila Nova nunca precisou dividir estádio com ninguém. O Vila Nova nunca precisou de ninguém para encher o Serra Dourada. E assim, a gente espera que aconteça no domingo um grande jogo, um grande espetáculo, comemorando ali os 50 anos do futebol goiano. As pessoas, e a gente, até materialmente, a gente viu um Brasil perdendo da Argentina no Sub-20 de 6-0, sem um time tomar um cartão amarelo. A gente viu o quanto o futebol brasileiro está perdendo a essência. Nós estamos querendo ser o que nós não somos. E isso tem repercutido nessas situações de torcida, isso tem repercutido em blindagem a atletas em formação, em blindagem a arbitragem, que erra também. Então, do jeito que ficou parecendo somente que o Vila era o único interessado. Teve gente, inclusive, de forma maldosa, falou que esse objetivo era tão somente por interesses pecuniários. E eu volto a reafirmar, nós não precisamos de ninguém para lotar Serra Dourada. Aproveita o torcedor vilanovense, vamos encher aquela casa no domingo, sem esquecermos da quarta-feira, da importância da quarta. E já adianto que nós vamos fazer uma promoção para o torcedor vilanovense. Quem comprar um ingresso de domingo vai ganhar um ingresso da quarta-feira. Vai ganhar o ingresso da quarta-feira, limitados aos 10 mil, que é o que cabe ali naquele estádio, no Estádio Olímpico, considerando os sócios também. Então, os 10 primeiros mil ingressos que nós formos vender do clássico domingo, nós vamos dar um ingresso em espécie de cortesia para um jogo contra o Craque. Isso é fazermos a nossa parte para buscarmos o engajamento do nosso torcedor, buscarmos novamente movimentar o futebol goiano. O Vila Nova é o termômetro do futebol goiano. Com todas as nossas dificuldades, a gente sempre se coloca na situação de protagonismo. Isso não é arrogância, pelo contrário. Quando a gente tem uma oportunidade de agir, a gente vai agir, vai assumir responsabilidade, mas da forma como se desenhou, ficou parecendo que só o Vila queria, e a responsabilidade toda, se um eventual problema viesse a acontecer, seria minha. E não é assim. Nós vivemos uma sociedade violenta. Se o senhor for no carnaval, o senhor vai ter problema. Aqui hoje nós tivemos problema. Se o senhor for numa feira, o senhor vai ter problema. Se o senhor for na escola, às vezes amanhã em algum lugar aqui nós vamos ter uma briga de aluno. E não que isso seja natural, não que isso seja certo. O problema é porque as pessoas estão transformando o futebol brasileiro numa coisa sem graça. Uma coisa sem graça. E o resultado disso a gente tem visto na formação de atletas,
uma arbitragem melindrosa, que você não pode cobrar nada, e no final da história os únicos que são cobrados em tudo isso são os jogadores, treinadores e principalmente diretores do clube, porque esses são únicos que ficam por um tempo maior. Únicos. Então é isso que eu gostaria de deixar bem claro. Destacar aqui no intervalo do jogo, eu me posicionei perante o Caio Max sobre um lance, e assim como o jogador do Vila erra um passe, erra um gol, às vezes a arbitragem está suscetível a erro, mas no final da história, num campeonato em que teve polêmicas recentes, eu acho que o Caio fez uma grande arbitragem, principalmente nos lances decisivos, que foi o lance da expulsão e o lance do gol do Vila, do segundo gol do Vila, e as decisões que ele ali em campo tomou, elas foram convalidadas pelo VAR. Então é isso. O presidente, falando agora de sequência, tem um clássico agora pela frente com o Goiás, eu queria te perguntar, você falou sobre eles estarem sozinhos nessa luta pelas duas torcidas. O que faltou para o Ministério Público aprovar com os dois clubes? Eu não quero nem saber disso, eu só sei que o Vila Nova ficou sozinho, não vou manifestar, não vou falar pelos outros. Nós buscamos, enquanto presidente do clube, a oportunidade. Quando você fica aí, rema, num processo praticamente você está sozinho, não faz sentido você caminhar. Quem sabe fica para um segundo momento e nós vamos caminhar, vamos potencializar bastante esse jogo. Precisamos muito do apoio da imprensa, vocês são importantíssimos nisso, nesse processo de motivar o torcedor a ir para o jogo, porque é um grande jogo, vamos dizer, num palco maior do futebol goiano. O futebol goiano se resumiu a estádios de 10, 12 mil torcedores aí nos últimos anos, e não pode isso acontecer. Isso não pode acontecer. E que Deus abençoe a gente nessa semana, semana de muito trabalho, recuperar os atletas, dentro da nossa humildade. Precisamos muito do torcedor. Como eu disse, no começo das apresentações, na apresentação do Lacerda, fizemos um investimento, demos até um passo maior do que as pernas, acreditando muito nesse engajamento, e é isso que a gente acredita. Então, o torcedor vilanovense, ó, papai, mamãe, vizinho, sogra, sogro, papagaio não, papagaio não pode ir, né? Até tentando, né? Tentamos levar o periquito também, mas não foi culpa nossa, meu amigo. Não sei se movimentar, não adianta, né? Então, vamos lá, o torcedor ir com energia, com muita, vamos dizer assim, aproveitar esse momento. O jogo às 18 horas, iluminação do Serra Dourada. Amanhã nós vamos estar tratando de fazermos aí, liderados aí pelo Leandro Bittar, nosso vice-presidente aí, o Murilo, pessoal da comunicação, buscarmos ali fazer um evento, já que o jogo é às 18 horas, fazer um show antes, promover esse jogo. Isso aqui, o futebol precisa movimentar, e o que depender do Vila vai movimentar. Deus abençoe, que a gente tenha uma semana, um ano vitorioso, porque é muito trabalho, é muita aflição que nós passamos, é muita pancada, mas Deus tem nos sustentado, e Ele é quem nos deu a vitória aqui hoje. Presidente, ainda nesse assunto, você citou que o Vila meio que se viu sozinho nessa briga pelo Cerro Dourado com as duas torcidas. E em caso de uma eventual final com o Vila e um outro time da capital no Serra Dourada, segue o posicionamento do Vila com duas torcidas? Olha, o Vila vai ter sempre o coração aberto para isso, mas não conta comigo para ficar puxando movimento de nada, porque só a gente não vai resolver nada, e nós somos só uma agulha no palheiro.